1h45, dia 20 de fevereiro, CRN1 começa agora. Nesta terça-feira, os vereadores do Rio voltam a debater importantes projetos para o desenvolvimento da cidade. As sessões plenárias têm transmissão ao vivo aqui pela Rio TV Câmara e pelo YouTube. Começam daqui a pouco, às 2h da tarde. Entre os destaques a serem discutidos na Câmara estão 9 vetos do prefeito a projetos de lei dos parlamentares. Caso obtenham votos suficientes pela derrubada do veto, o projeto é transformado em lei por promulgação pelo presidente da Casa, vereador Carlos Caiado. A rejeição a um veto ocorre se metade mais um dos vereadores se manifestar dessa forma, ou seja, são necessários 26 votos para que isso aconteça. Os vereadores também vão analisar a proposta que altera as regras para trânsito de bicicletas elétricas em ciclofaixas e ciclovias, o estabelecimento de prazos para consultas, exames e cirurgias na rede municipal de saúde e a adoção de reconhecimento facial em estádios e locais de grandes eventos. Estão na pauta ainda propostas de assistência a vítimas de violência armada, a criação de salas de autorregulação para autistas, incentivos ao esporte paralímpico e a implementação de um programa de desassoreamento e manutenção dos corpos hídricos da cidade. Ainda sobre meio ambiente e qualidade de vida, os vereadores vão avaliar a adoção do conceito de cidade esponja, que prevê a captação, purificação e reaproveitamento da água da chuva. A pauta é definida semanalmente entre terça e quinta-feira e está sujeita a alterações de acordo com a aprovação de requerimentos em plenário para a inclusão de novos projetos, adiamentos ou convocação de sessões extraordinárias. O início se dá às 2h da tarde no grande expediente e as votações começam às 4h. Tudo com transmissão ao vivo pela Rio TV Câmara e no YouTube. Muito boa tarde para você que nos assiste. Hoje tem previsão de chuva aqui na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o Sistema Alerta Rio, o tempo está instável e tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, que podem vir acompanhadas de raios e ventos que podem ser fortes. Isso quer dizer que eles devem chegar aí até 76 km por hora. A máxima chega a 33 graus. É importante ficar atento aos nossos canais de comunicação aqui do Cor, as nossas redes sociais, @Operações Rio, e também ao nosso aplicativo Cor.Rio para seguir todas as recomendações e evitar incidentes. Na Avenida Brasil, mais cedo, uma obra na altura da Passarela 5, em Benfica, causou retenções no trânsito. Essa obra ocupou 2 faixas da pista no sentido centro e uma faixa da pista no sentido zona oeste. As equipes da prefeitura seguem atuando no local. Continue acompanhando a gente nas redes sociais e baixe o nosso aplicativo, como eu comentei, o Cor.Rio. A gente se vê. Boa terça! E a gente segue falando de trânsito porque tem mudanças a partir de hoje à noite para a reunião dos chanceleres do G20, que acontece aqui no Rio. Inicialmente, as alterações acontecem em Copacabana e Botafogo. Vai ser proibido estacionar em ruas como Voluntários da Pátria, Dona Mariana e Humaitá entre 6 da tarde de hoje até 11h da noite de amanhã. O encontro é no fim de semana na Marina da Glória e vai reunir a cúpula dos chefes de Estado das maiores economias do mundo. Aí, em novembro, acontece a conferência do G20 com representantes da União Europeia e da União Africana também. A ideia é discutir acordos de livre comércio e meios de se buscar um equilíbrio para a economia mundial. E olha só, a campanha Fevereiro Roxo foi incluída no calendário oficial da cidade. Saiba o porquê na reportagem da Eliane Benício. Você tem febre? Sente cansaço e dor de cabeça? Anda meio confuso e esquecido? Esteja alerta ao seu corpo. O que parece ser uma gripe, estado de estresse ou ansiedade, por exemplo, pode indicar algo mais sério. Sintomas considerados corriqueiros também podem mascarar diagnósticos de lúpus, fibromialgia e Alzheimer, doenças incuráveis, porém com tratamento. Por isso, a descoberta rápida e correta pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A Luciana sentia fortes dores nas articulações quando descobriu o lúpus há 6 anos. No início, para mim, foi muito difícil de aceitar. As dores eram intensas, mas comecei, assim que foi descoberta, eu fui logo, comecei o meu tratamento, faço uso de vários medicamentos e hoje eu consigo levar uma vida, entre aspas, né? Uma vida normal. Dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia mostram que de 5 a 10% da população adulta no país tem fibromialgia.
e que o lúpus alcança, em média, 65 mil brasileiros com idades entre 20 e 45 anos, a maioria mulheres. Quanto ao Alzheimer, a Organização Mundial da Saúde estima que a doença corresponde a até 70% dos casos de demência. E pelos cálculos do Ministério da Saúde, cerca de 1.200.000 brasileiros têm a doença, enquanto 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. A reumatologista Ingrid Moss é especialista em fibromialgia. A característica principal da fibromialgia é uma dor de grandes áreas. Então, a gente tipicamente tem dores nos 4 quadrantes do corpo, ou seja, acima e abaixo da cintura, do lado direito e do lado esquerdo. Não necessariamente ao mesmo tempo, não necessariamente em todas as áreas, mas ela é a caracterização é isso, é uma dor difusa no corpo. Se eu pudesse dizer que um tratamento não medicamentoso mais importante da fibromialgia é o exercício físico. A conscientização é outro fator importante nessa história. Por isso, no ano passado, uma lei municipal de autoria dos vereadores Dr. Rogério Amorim e Dr. Marcos Paulo incluiu a campanha Fevereiro Roxo no calendário oficial da cidade. É importante que a prefeitura atue conscientizando a população tanto na prevenção quanto no diagnóstico precoce da fibromialgia, do Alzheimer e do lúpus, que são doenças que podem ceifar as pessoas do trabalho, até mesmo levá-las à morte, e é fundamental que a população seja conscientizada para que possa viver mais e viver melhor. Um alerta que eu faço é aquelas pessoas que têm o diagnóstico de fibromialgia que procurem o seu direito, uma lei nossa que é aprovada na Câmara dos Vereadores, para ter a carteirinha que dá direito a filas preferenciais, esse tipo de coisa, benefícios desse esporte, assento preferencial, e também que sempre busquem auxílio médico, não se envergonhem. Essa doença é uma doença grave, acomete muitas pessoas e busquem os seus direitos do tratamento médico. Essa é a melhor saída para lidar com esse tipo de doença. O assunto agora é o combate à dengue, porque os vereadores estão atentos para evitar o avanço da doença aqui na capital. No próximo dia 28, acontece no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto uma palestra sobre o assunto. A pesquisadora do Laboratório de Medicina Experimental e Saúde da Fiocruz, Denise Vale, vai apresentar a campanha 10 Minutos contra o Aedes, criada por ela mesma. A palestra começa às 2 horas da tarde e é aberta ao público. Hoje foi inaugurado o 11º polo de atendimento a pacientes com sintomas de dengue aqui no Rio. Fica no Hospital Municipal Paulo Werneck, na Ilha do Governador. O espaço funciona no mesmo esquema das outras 10 unidades espalhadas pela cidade, sempre das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Os polos têm pontos de hidratação venosa e oral. Segundo o Observatório Epidemiológico da cidade do Rio de Janeiro, 26.043 moradores foram diagnosticados com o vírus da dengue só esse ano. Mais detalhes sobre esse assunto você confere logo mais, às 7h40 da noite, no nosso CRN2. O Palácio Pedro Ernesto vai ser transformado num centro cultural, uma forma de preservar ainda mais a memória do Legislativo Carioca, da cidade e do país. O centenário do prédio, que fica bem no coração do Rio, foi comemorado em julho do ano passado. Um prédio imponente, erguido na praça, que é um dos símbolos do período em que a cidade do Rio buscava se tornar uma metrópole moderna inspirada nos moldes franceses. Ao longo de um século, o Palácio Pedro Ernesto foi testemunha das transformações da cidade e do Brasil. As escadarias foram palco para a série de manifestações que deram origem à campanha O Petróleo é Nosso, que levou à criação da Petrobras. No fim da década de 60, os participantes da passeata dos 100 mil ocuparam a frente da Câmara de Vereadores para pedir a volta da democracia. Agora, o Palácio Pedro Ernesto vai se transformar no museu, centro cultural e arquivo vivo da história da nossa cidade. O espaço lembra os modelos dos salões do Antigo Regime com seus tetos abobadados, com esses painéis que são feitos numa técnica pontilhista dos irmãos Carlos e Rodolfo Chambellan. São painéis feitos em tecidos murais, são pintados e colados no teto. Uma mudança que promete abrir novos horizontes para que a população e os turistas tenham as portas abertas para explorar um verdadeiro tesouro cultural.
Mais uma opção de cultura aqui no centro do Rio, muito bacana. Eu acho bem legal, porque vai virar um centro cultural para as pessoas, ficar público, né? Ver realmente o que acontecia ali dentro. Enfim, eu acho bem interessante. Faz parte da história do Rio de Janeiro isso aqui. Qualquer foto do Rio de Janeiro antiga, você vai ver que tem a Câmara dos Vereadores, tudo aqui no meio do povo, com o povo tendo fácil acesso. No final do ano passado, os vereadores aprovaram a lei que cria a FUNPAP, a Fundação do Palácio Pedro Ernesto, que será a guardiã desse patrimônio, preservando a arquitetura original, o acervo e promovendo atividades culturais na região da Cinelândia. Essa transformação deve acontecer logo depois que a sede do Legislativo Carioca se mudar para o edifício Serrador. A lei que possibilitou essa mudança foi assinada por diversos vereadores e comissões, evidenciando o apoio coletivo para essa transformação. A FUNPAP terá natureza jurídica de fundação pública de direito privado, proporcionando independência e agilidade na gestão. No ano passado, os vereadores também aprovaram a lei que criou a área de especial interesse cultural na Cinelândia, que estabeleceu o quadrilátero cultural. A região abrange, além do Palácio Pedro Ernesto, edifícios públicos de arquitetura eclética, como a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal e o Centro Cultural Justiça Federal. Esse quadrilátero, aprovando como lei, dá a garantia que a gente possa ter políticas públicas de atenção do Executivo Municipal e possa reunir inúmeras ações para valorizar esse patrimônio histórico da cidade, que é visitado por muitas pessoas, não só da nossa cidade, mas de outras cidades, mas do mundo como um todo. Chega ao fim mais uma edição do CRN1. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo, também pela internet. Os endereços estão na tela para você. Obrigada pela companhia. A gente se vê de novo amanhã. Tchau.